Agradecer a participação do Dr. Juarez Torres no quadro Vida e Saúde. É um programa voltado à saúde. No último programa, nós abordamos vários assuntos. E o que ficou em pauta para este programa é a seguinte pergunta para o Dr. Juarez Torres. Ficamos no ar sobre esquizofrenia e depressão. Então, gostaria já de começar perguntando o que é esquizofrenia, doutor? A esquizofrenia é uma patologia na qual o paciente ele tem a perda de contato com a realidade, desenvolvendo que é um mundo paralelo, se sentindo perseguido, atacado por tudo e por todos, criando e fantasiando uma série de situações que para ele são realidade. Isso é esquizofrenia, é a perda de contato com a realidade. E quais são os sintomas da esquizofrenia? Exatamente isso, a mania de perseguição, a pessoa achar que de repente existem câmeras escondidas onde todos estão controlando seus passos. Então, o desenvolvimento de uma personalidade psicótica, que é o que a pessoa viver dividida entre dois mundos, o mundo real e o mundo que ela cria. E muitas vezes esse mundo que é criado é justamente para criar uma autodefesa para essa mesma pessoa. E ela não sabe disso, é um mecanismo inconsciente, certo? Ela acaba criando uma série de situações a qual ela quer se esconder daquilo que está ferindo ela no seu entorno. Ah, bem bacana. E no último programa, o Dr. Juarez Torres comentou sobre políticos esquizofrênicos. Quais os sinais? É uma pergunta até meio polêmica, né? Digamos assim, mas quais são os sinais e os gestos que levam a esse problema? Primeiro, eu não falei que esquizofrenia é perda de contato com a realidade? Sim. Aí eu pergunto para você, tá tudo bem? O governo tá bom, o país tá bom, o Brasil tá avançando? Verdade. A gente sabe que não. Mas tem pessoas que têm uma personalidade, no mínimo, esquizoide. O que é? Não tem emoção naquilo que se relaciona. Então, eu falei que tinham políticos esquizofrênicos porque, a megalomania. Eu sou, eu faço, eu realizo. É verdade. Eu vou ser o divisor de águas dessa nação, estado ou município. Já é um indício, de repente, da pessoa estar vivendo num mundo irreal, onde não consegue enxergar suas próprias falhas, as próprias falhas dos seus governos ou ideias e quer, de repente, sucumbir toda uma multidão de pessoas que acabam enxergando a realidade como ela é e, infelizmente, essas pessoas acabam sendo eleitas e reeleitas. Tem muito mais no programa, viu? Fique com a gente no Vida e Saúde, que eu tenho certeza que você vai gostar. O assunto de hoje, doutor, é sobre esquizofrenia e depressão. Agora pergunto um pouquinho da depressão. O que é depressão, doutor? A depressão está ligada a uma série de fatores que acabam cercando a pessoa e acabam fazendo com que ela perca o quê? O ânimo, a alegria. Nós podíamos dizer que a pessoa desenvolve, antes da depressão clássica, a distimia, que é não enxergar a alegria naquilo que rodeia. Pode vir da perda de emprego, de um amor, certo? Uma decepção em algo que acreditava muito, a não realização dos seus sonhos. Tudo isso pode gerar os 3 graus de depressão: leve, moderada e grave. Certo. Certo? Se a gente pega uma pessoa que tem um grau de depressão leve, começa a tratar do início, a gente vai conseguir facilmente tirar essa pessoa desse círculo vicioso no qual a tristeza é o maior companheiro. A falta de expectativa, de futuro e de realização acompanham a mente, o coração e as emoções dessa pessoa. Eu pergunto para você, será que você está com depressão? Vamos saber quais são os sintomas, doutor. É justamente isso que eu falei para você. A tristeza que não passa, a oscilação muito grande em momentos da vida. Então, ou a pessoa está extremamente alegre ou ela está extremamente triste. E essa oscilação gradual, muito lá em cima e muito lá embaixo,
faz a pessoa muitas vezes cair justamente no quadro depressivo. O que nós temos que observar? A mudança de atitude da pessoa. Se de repente a pessoa tinha um ânimo muito grande de todo sábado jogar bola com os amigos e de repente já não quer mais. Quem está em volta tem que notar que alguma coisa não está bem e descobrir a origem dessa tristeza. Por quê? Porque a falta de conversar sobre o problema, principalmente que a maioria das pessoas não tem quem possa confiar. O individualismo é tão grande que as pessoas têm que conviver com as suas próprias depressões e frustrações. E o tempo é cruel. Ele passa e não respeita a nossa dor. Simplesmente ele nos atropela. Então esses são os sintomas pelos quais a pessoa pode cair num quadro de depressão. Ah, perfeito. Eu vou pedir para o senhor agora acompanhar um vídeo. Esse quadro, E Agora, Doutor? Hoje em dia, a gente está encontrando pessoas na rua com muito estresse e muita depressão. O que vocês acham que é a causa desse estresse e dessa depressão? Eu acho o serviço agitado. Você acha que a falta de dinheiro também causa estresse e depressão? Possível, né? A falta do dinheiro pode colaborar com isso. Acredito que, como minha mãe comentou, né, o estresse, o trabalho, o movimento aqui mesmo que a gente encontra, o trânsito, tudo é motivo para estresse, depressão, né, hoje em dia. E o senhor acha que a falta de amor causa estresse? Com certeza, com certeza. O amor é fundamental, né? O amor é a estrutura da família, né? Com certeza, é isso mesmo. Tá legal, obrigado então pelas perguntas, tá? Essa foi a pergunta pra gente do Vida e Saúde. Hoje em dia, tem muitas pessoas que estão estressadas ou depressivas. Essas causas do estresse e a depressão é fator do que, na opinião de vocês? Da vida que a gente leva, a vida corrida, a parte econômica, a pessoa financeira, tudo isso daí leva... Do dia a dia. Né? Porque a maioria das pessoas hoje é por causa do amor, a alimentação. Hoje muita gente faz academia para aliviar um pouquinho o estresse e a depressão, né? Mas hoje você acha que a prioridade seria a parte financeira? Isso, a prioridade sim. Financeira também colabora muito, né? Se você não tá com as contas em dias, aí fica estressado mesmo, né? Não tem como. E o amor causa estresse? Não. Só, às vezes, o amor excessivo, né? Pode causar estresse. Mas o amor não, pelo contrário, às vezes até alivia, desde que os dois sejam parceiros, né? Acho que é por isso. Legal então, obrigado mais uma vez, tá? Stephanie, hoje em dia as pessoas andam estressadas, com a cabeça no mundo da lua. O que você acha que causa isso? O dia a dia. Hoje em dia, por exemplo, nós notamos pessoas que estão em depressão, o estresse super abalado, o nervosismo, a preocupação das pessoas. Será que isso é por causa do final de ano ou porque a situação do país está meio desequilibrada? A situação do país está desequilibrada. Você acha que a falta financeira também perturba bastante? A falta financeira prejudica também. Deixa a pessoa muito preocupada. Legal. E você, como você está se sentindo? Bem com tudo isso? Sabe enfrentar? Sem enfrentar, estou muito bem. Graças a Deus. Pô, legal então. Então tá aí, Stephanie. Vida e Saúde. Bom, doutor Juarez Torres, se atente aqui, nós estamos falando a respeito da vida e da saúde das pessoas. E hoje em dia tem muita pessoa estressada, muita pessoa com depressão. Quais são as causas disso, na sua opinião? Eu acho que primeiramente é a falta de Deus, né, nas vidas das pessoas. Eu acho que a gente tem que se voltar um pouco mais pro espírito, né? E aí depois é drogas, violência, essas coisas. Valeu, obrigado. Agora a pergunta fica para você, doutor Juarez Torres, responder. O que causa mais, o estresse e a depressão? Muito bem, doutor. O vídeo nos mostra as pessoas que falaram sobre causas de depressão e as opiniões delas. Muito bem. Os 3 itens mais comentados, em primeiro lugar foi o financeiro. Em segundo lugar, foi a falta de emprego. Em terceiro lugar, foi a falta de Deus. Achei muito importante isso. O que o senhor tem a dizer a respeito dos 3 e a opinião delas? Então vamos lá, vamos criar uma ordem. Ok. Então, vamos colocar a falta de emprego. A falta de emprego é a falta da produção de algo que você sabe fazer, foi treinado para isso ou estudou para isso.
Então, de repente, você investiu anos e anos da sua vida e não conseguiu realizar aquilo que você realmente queria. Então, a falta de emprego. O financeiro está ligado à conquista. Eu trabalho, logo, eu quero comprar, certo? Eu quero conquistar uma casa, um carro, roupas, relógios. Tem gente que é muito viciada nesse relógio, perfume, essas coisas todas. Esses presentes todos. Então, se a pessoa não consegue conquistar, ela fica frustrada. Porque o ser humano, ele é condicionado à conquista. O ser humano ele é condicionado a produzir e usufruir do que tem. Claro que tem muitas pessoas que até têm o financeiro e não são felizes, são deprimidas. É verdade. Certo? Porque a falta de objetivos a conquistar pode gerar depressão. Eu digo isso porque eu acabei de fazer minha 4ª viagem à Europa e na primeira vez que eu fui à Europa, eu encontrei pessoas extremamente ricas e extremamente vazias. Né? Até criei um termo, inteiros, porém vazios. Verdade. Entendeu? Porque, e uma suíça uma vez conversou comigo e disse assim, eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar, mas eu não tenho a paz que eu queria conquistar para a minha vida. E eu falei assim, poxa, quantas pessoas eu conheço que de repente, se tivesse o seu dinheiro, estariam realizando, nem que fosse filantropia, nem que fosse curtir a vida doidado, mas não estaria nesse quadro. A má administração emocional gera tudo isso. E aí uma pessoa falou sobre a falta de Deus. E aí, sem querer puxar a sardinha para a religião A ou B, a presença de Deus é importante. A presença de um ser superior, de alguém que realmente está acima das nossas fraquezas e limitações, que não é indiferente às nossas dores, certo? Mas muitas vezes o ser humano gostaria que esse chamado Deus fosse uma grande marionete. Talvez um velhinho sentado numa cadeira de balanço, de roupinha vermelha, com detalhes em branco, dizendo ho, 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 que não tivesse opinião própria. Mas Deus, Ele quer o nosso bem. E na Bíblia, e eu acredito muito na Bíblia, diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus. Doutor. Então aquilo que a gente hoje não entende, não faz sentido nenhum, lá na frente nós vamos saber que esse Deus, esse ser superior, estava conduzindo cada passo para que pudéssemos chegar exatamente ao objetivo que Ele espera para nós e que realmente vai dar satisfação para as nossas vidas. A falta de um amor também pode causar uma depressão? Exatamente. Causa por quê? Porque nós fomos criados num ambiente familiar e muitas vezes o papai e a mamãe não foram grandes referenciais no âmbito familiar. Isso pode desencadear o desejo de criarmos uma família perfeita. E sabemos que as famílias não são perfeitas. As famílias devem ser cuidadas, tratadas, amadas. Deve-se haver investimento. Nem as pessoas têm que parar de transferir traumas e dores. Hoje à tarde, antes de gravar esse programa com você, eu estava com meu filho do meio, e filho do meio é tido como o filho problemático. E o meu, graças a Deus, não é, porque se não for psicanalista na minha casa, eu vou ser onde, né? E ele estava muito contente com alguns presentes que eu trouxe para ele da Europa, e estava brincando com os brinquedos dele. O que é que ele queria de mim naquele momento? Simplesmente que eu parasse 15, 20 minutos para prestar atenção na mudança dos bonequinhos, das posições, de entrar um pouquinho na história que ele estava criando, né? Ali, certo? E depois eu falei, papai agora tem que sair para trabalhar. Você é o melhor papai do mundo. Então, veja, 20 minutos, 15 minutos. Agora, eu não tive isso. Você teve isso? Não. Eu não tive isso. Então, quando a gente para de transferir os nossos traumas e dores para os seres humanos aí que estão vindo nessa outra geração, já vamos atenuar muitos dos aspectos da depressão. Por quê? Porque nós vamos buscar criar uma família onde nós sabemos que ela não será perfeita. E nós vamos conviver com isso. Mas vamos trabalhar para que a cada dia possa evoluir. Por isso que muitas vezes aquela coisa do homem ideal, da mulher ideal, do filho ideal, da família ideal, isso não existe. Existe a família que teve investimento, o marido que recebeu investimento da esposa, a esposa que recebeu investimento emocional do marido. Nossa, bacana. É um assunto realmente extenso, né? Tem vários ícones para a gente poder citar. E muita gente pensa que a esquizofrenia é um distúrbio de múltiplas personalidades. Mas, na realidade, é uma doença crônica, não é, doutor? Exatamente. Ela é crônica,
certo? Ela tem o seu aspecto genético, a pessoa tem uma predisposição, talvez, na família, como tantas enfermidades que a gente vê, certo? Que são genéticas, e não é um distúrbio de múltiplas personalidades. As personalidades, elas são desenvolvidas porque a pessoa foge da realidade. Eu tenho uma moça que eu tratei há muitos anos atrás, que ela achava que o marido dela era o Capitão América, certo? E que eu era o Super-Homem. Então, ora, no mundo lúdico dela, ela tentava jogar o Super-Homem contra o Capitão América. E muitas vezes eu e o esposo tínhamos que ter uma sabedoria muito grande para entrar no mundo dela, para tirar ela da crise aguda. Você não era querer ser Mulher Maravilha, né? Não, mas ela era. Ela era. E o desejo inconsciente dela era ser essa Mulher Maravilha que, de repente, ela sempre quis ser e não conseguiu. Tentou ser e não deixaram ela ser. Então, ela já tinha uma predisposição genética e acabou desenvolvendo isso. Então, a gente entrava no mundo lúdico, certo? Para tentar tirá-la das crises mais fortes dentro da esquizofrenia. Legal. E também, acompanhando no próximo programa, um assunto muito importante é sobre as drogas. As drogas é um assunto muito extenso e ela também causa depressão e pode virar uma esquizofrenia, por exemplo, por falta de ajuda, doutor? Com certeza, mas há um aspecto que eu vou dizer para vocês que as drogas, elas causam a falsa ilusão de paz. Então a pessoa que é esquizofrênica, ela pode desenvolver o uso dos componentes químicos, das drogas lícitas ou ilícitas para poder se esconder um pouquinho também. Porque existe dois aspectos na esquizofrenia. O aspecto produtivo, que é quando se criam essas alucinações, e o aspecto negativo, quando a pessoa se fecha naquele mundo e não interage. Então todos são suspeitos, todos estão contra mim, eu não vou falar nada, existem câmeras escondidas aqui. Nossa. Então são dois aspectos dentro da esquizofrenia. E a pessoa com depressão, muitas vezes, vai buscar refúgio nas drogas, sim, como alívio momentâneo para o vazio que ela está vivendo. Nós vamos preparar um programa, o próximo, sobre essas drogas e também sobre a terceira idade. Muito importante. É muito importante isso. E agora, para a gente finalizar, doutor, o que é pior conviver? Com alguém esquizofrênico ou alguém com depressão? Se for para escolher, eu acho que é o esquizofrênico. Mas se a gente não puder escolher, com os dois. Mas se você quer que eu escolha o esquizofrênico. Por quê? Porque ele vive no mundo que ele cria. De repente ele vai chegar, olhar para a janela e falar, que lindo arco-íris. E a pessoa sobe e se joga. Não tem arco-íris nenhum. Você está entendendo? Já a pessoa deprimida, ela vai estar fechada no mundo dela, isolada, não querendo se alimentar. É um canto dela. No canto dela, entendeu? Tem que ser observada, tirar objetos cortantes, comprimidos, produtos químicos, produtos de limpeza e tal. Então ela pode ser melhor monitorada do que o esquizofrênico que vive a fuga da realidade. Perfeito, eu agradeço mais uma vez essa parceria, Dr. Juarez Torres, no programa Vida e Saúde. Você pode continuar enviando seus e-mails no site www.litoralatividade.com.br. Você vai ver um ícone Vida e Saúde. Você clica e pode mandar a sua pergunta para o nosso psicanalista, que é parceiro do programa Vida e Saúde, Dr. Juarez Torres. Se alguma pessoa tiver algum problema, queira se consultar, precisa dos trabalhos do Dr. Juarez Torres, é muito fácil. Qual o telefone e endereço, doutor? Bom, Rua Nabuco de Araújo, 303, aqui em Santos. Você pode ligar para o 3014-0756 e também para o 3236-5383. E você também pode acessar nossa página na internet, claro, certo? Que foi totalmente reformulada, que é juareztorres.com.br. É um site muito completo para você. Não perca o próximo programa, nós vamos falar sobre drogas e a terceira idade, doutor. Até lá, então. Até a próxima.